Paz do Senhor a todos. Boa tarde, sejam bem-vindos em nome de Jesus. Mais um programa Despertai, primeiro do ano, dia 1º, dia internacional da confraternização, dia da paz. E nós estamos aqui, gente. Louvado seja Deus, mais esse momento que nós começamos a falar novamente sobre as coisas de Deus. Então, todos sejam bem-vindos. A Marlúcia, a Vana, seja bem-vinda. A irmã Vana Barros, a irmã esteve ontem ali na igreja, na peça. Deus abençoe, irmã. Foi maravilhoso o culto ontem da virada. Muito linda a igreja, muito forte o culto, Sentimos ali a presença do nosso Pai, Espírito Santo de Deus ali conosco. Foi muito lindo, gente, ontem, na virada. Então, que Deus abençoe todos vocês. Irmã Marineide, seja bem-vinda. A Daniele Negrão, seja bem-vinda. Que Deus abençoe a todos. E é importante, irmãos, nós começarmos o primeiro dia do ano glorificando a Deus, buscando a presença dEle, buscando o conhecimento. Seja bem-vinda, diaconisa Tânia. Deus abençoe. Deus é conosco, a vitória é nossa, pelo nome de Jesus. Estamos dando prosseguimento a Daniel, o livro de Daniel, que é um livro tão importante, irmãos. É algo tão importante para a revelação que Deus tem para a nossa vida. É muito importante, irmãos, nós estudarmos a palavra de Deus, que a palavra de Deus nos traz conforto, nos traz sabedoria, nos traz alegria, nos traz perspectivas de vitória. Amém? Então, sejam todos bem-vindos. Irmã Madalena Santos, seja bem-vinda. Deus é com vocês, Deus é com todos nós, e louvado seja Deus, porque os planos dele não podem ser frustrados. O que ele determinou vai acontecer, queira o homem ou não. O que nós precisamos é estar, irmãos, dentro do plano dele, plano de vitória, plano de bênção, pensamentos que ele tem para nós, pensamentos de paz e não de mal, para nos dar o fim que esperamos. Então, vamos estar dentro dos projetos de Deus, mas os projetos que ele tem determinado de vitória. Amém? A lei, seja bem-vinda, Deus abençoe. Tá? Então, nós, na semana passada, falamos sobre o que estava acontecendo com o rei Nabucodonosor, os avisos que Deus estava dando para ele, e agora nós estamos vendo Deus trazendo um juízo sobre a vida de Nabucodonosor. E nós vamos ver o conselho que Daniel dá para o rei, que está em Daniel capítulo 4, versículo 27. Aqui nós vamos ver o profeta Daniel dando um conselho para o rei. E, irmãos, o que a palavra de Deus tem mais é conselhos. Ele nos aconselha de todas as formas para nós termos uma vida abençoada. Então, o Espírito Santo de Deus, ele é o nosso conselheiro. O Espírito Santo de Deus é aquele que te conforta, é aquele que te revela sobre o pecado, sobre a justiça, sobre o juízo. Então não vamos perder, irmãos, esse contato que nós temos com Deus. Esse contato nos traz vitórias, bênçãos, e o Espírito de Deus nos aconselha. Aqui Daniel, ele vai aconselhar o rei Nabucodonosor. Amém? Daniel capítulo 4, versículo 27, diz assim: Portanto, ó rei, aprova o meu conselho e redime os teus pecados, praticando a justiça e as tuas iniquidades com misericórdias para com os pobres, pois talvez seja prolongada a tua tranquilidade. Aqui Daniel estava dizendo: rei Nabucodonosor, o Senhor, meu rei, já foi avisado 2 vezes de que você precisa de mudança. Deus já te deu tempo. Aqui, desde quando ele teve aquela visão da estátua, já se decorrem mais de 15 a 20 anos que Deus havia falado com Nabucodonosor pelos sinais. Irmã Cátia, seja bem-vinda. Deus abençoe, missionário. Deus é contigo. Pati, seja bem-vinda. Sejam todos muito bem-vindos. Dani, novamente quero te falar que Deus, ele vai abrir porta onde não há porta. Edilene, seja bem-vinda, minha querida. Deus é com todos nós, é com a nossa casa e com a nossa família. Amém? Então, aqui nós podemos ver Daniel chegando
ao momento propício de uma como eu posso dizer assim, de uma rendição do coração de Nabucodonosor. Por quê? Porque ele tinha um coração muito duro, apesar de ele ter visto os milagres acontecerem na vida de Sadraque, Mesaque e Abidnego, e apesar de ele ter visto Deus revelar tudo aquilo que ele havia sonhado. Agora, o profeta Daniel, ele dá um conselho, ele faz uma proposta de arrependimento. Irmãos, é isso que Deus ele sempre nos propõe, arrependimento. E arrependimento, ele traz vitória. Se nós confessarmos os nossos pecados, ele é justo e poderoso para nos perdoar de todas as nossas iniquidades. Amém? A Bíblia fala que aquele que confessa e deixa, tá? Aquele que confessa e deixa, alcançará misericórdia. Amém? Então nós precisamos confessar os nossos pecados. Precisamos confessar os nossos erros. E aqui era uma proposta de arrependimento. E Deus estenderia a paz na vida de Nabucodonosor. Eu vou repetir aqui. Portanto, ó rei, aprova o meu conselho, redime os teus pecados praticando a justiça e as tuas iniquidades com misericórdias para com os pobres, pois talvez seja prolongada a tua tranquilidade. Então a nossa tranquilidade, irmãos, está justamente no arrependimento, porque o pecado, ele traz o peso, o pecado, o erro, ele traz derrota, ele traz angústias, incertezas, a gente não fica em paz, porque nós sabemos que devemos e precisamos ir com alguém, não com um homem, mas sim com Deus. Precisamos ir com Ele e ter um acordo com Ele, porque é Ele que redime os nossos pecados, é Ele que apaga as nossas iniquidades e perdoa todas as nossas falhas. Irmã Rosineide, seja bem-vinda, minha querida. A vitória é nossa pelo sangue de Jesus. Todas as irmãs do grupo Deixa Deus Te Usar, sejam todas bem-vindas em nome de Jesus nessa hora. Então, Deus ele está nos chamando ao arrependimento. E 2018, meu querido, é um ano de arrependimento. É um ano onde nós precisamos nos voltar a Deus. É um ano onde nós precisamos ver os sinais que Deus já fez na nossa vida. Amém? Porque Deus tem nos proposto um arrependimento. E o arrependimento traz vitória. Amém, irmãos? Arrependimento traz vitória. No versículo 28 ele fala aqui: tudo isto veio sobre o rei Nabucodonosor, ao cabo de 12 meses, estando a passear no palácio real da Babilônia. 12 meses, um espaço de arrependimento. Deus deu um ano para Nabucodonosor se arrepender. Desculpa. Ele deu um ano para o rei Nabucodonosor se arrepender. Irmãos, nós precisamos entender que Deus está no controle. E Deus, ele está estabelecendo os reinos. Lembra que nós falamos aqui? O reino milenar está vindo. E aqui nós vamos passear e nós vamos ver os reinos caindo por terra. Aqui o primeiro reino vai cair por terra. Aqui é o reino da Babilônia. Adriana, seja bem-vinda, que Deus abençoe. Saudades de ti. Amém? Então, aqui nos diz que Nabucodonosor, ele foi avisado para um arrependimento, mas ele não se arrependeu. Deus deu para ele um ano para ele se arrepender. Versículo 29. Ao cabo de 12 meses, estando a passear no palácio real, falou o rei e disse: não é esta grande Babilônia que eu edifiquei para a casa real com a força do meu poder e para a glória da minha majestade? Ele não reconhece os benefícios que Deus havia feito na vida dele. Josias, Deus te abençoe, filho. Mais tarde vamos estar lá na igreja em oração, tá certo? Juscelene, Deus abençoe. A vitória é nossa pelo sangue de Jesus. Amém? Então, gente, olha o que acontece. Nabucodonosor teve 12 meses para se arrepender. E agora ele está passeando tranquilamente no seu palácio. Mas ele não reconhece que tudo aquilo que ele havia conquistado foi Deus que havia dado a ele.
um erro fatal, um erro terrível, porque além dele ser um homem totalmente egoísta, arrogante, ele também não fazia a justiça que Deus pede que nós façamos. Ele humilhava os pobres, ele saqueava a população, como esse governo aqui do Brasil faz. Eles não querem saber quem está morrendo no hospital, se estão passando fome, se estão passando necessidade, se tem sentimentos. Para eles, o povo é escória. Para esse governo que nós temos aí, o povo não vale nada. É apenas uma forma de eles manterem a arrogância, o luxo, o roubo deles. Mas acima deles tem um Deus justo, tem um Deus que cuida e vela pela sua criação, e tem um Deus que ouve a oração dos seus servos, e a igreja no Brasil tem clamado para que Deus venha mudar a realidade do nosso país. Nós temos clamado e pedido justiça, e Deus há de fazer justiça. Deus está dando tempo para que esses governantes se arrependam, e se eles não se arrependerem, a mão de Deus vem sobre eles. E aí, meu querido, quem vai dar risada somos nós, porque nós estamos aqui sendo massacrados, humilhados, sem direito a nada, pelos esses governantes que só querem zombar do povo e zombar de Deus, implementando leis injustas, humilhando o povo. E Deus está vendo tudo isso. Deus está vendo e Deus vai agir, porque o nosso Deus é um Deus de ação. O nosso Deus, ele não dormita. O nosso Deus, ele é longânimo, ele é paciente, mas paciência tem limite. E eu creio que esse limite já chegou. Eu creio que as orações dos santos, a oração do povo de Deus, já subiu as narinas do Senhor, e Deus vai entrar em 2018 com ação poderosa no meio desse governo corrupto, desse governo podre, desse governo que não tem autoridade para nada, porque eles mesmos não têm autoridades para ninguém. E o povo está morrendo, e as pessoas estão sendo massacradas, mas Deus está vendo, e Deus vai agir. Recado de Deus, através desta palavra para esses governantes, que precisam baixar a cabeça e entender que tem um reino, que é o reino de Deus, que está acima do reino dos homens. Era isso que Nabucodonosor não entendia. Ele achava que ele era o grande rei humano e espiritual, tanto é que ele fez a estátua dele. Mas isso acabou. Deus, ele entra com justiça. E aí no versículo 31 diz assim: ainda estava a palavra na boca do rei, quando veio uma voz do céu: a ti se diz, ó rei Nabucodonosor, o rei foi tirado de ti, o reino foi tirado de ti, e de dentre os homens será tirado, e com os animais do campo será a tua habitação, e te farão comer erva como os bois, e 7 tempos passarão sobre ti, até que conheças que o Altíssimo tem o domínio no reino dos homens, e o dá a quem ele quer. Palavra definitiva, ordem soberana, não tem para onde correr, querendo ou não, ele teve que aceitar o juízo de Deus. Irmãos, vamos temer ao nosso Deus, vamos ter temor dele, porque Deus é soberano, ele é justo, misericordioso, compassivo, ele não quer que ninguém se perca, que todos se arrependam e venham ao conhecimento da verdade. Mas aí, meu querido, essa declaração aqui foi assombrosa. Essa declaração aqui, meu irmão, tirou todos os entendimentos deste homem. Ele fala assim, ó: passou de ti o teu reino. Tu não vai ter mais domínio nem sobre a tua própria vida. Pedro Negrão, seja bem-vindo, primo. Deus abençoe. Amém? Então, nós precisamos entender que Deus está no controle. Deus está no controle. Versículo 33 do capítulo 4 de Daniel diz assim: na mesma hora, não tinha mais tempo, não tinha para onde correr, a palavra de Deus tinha que se cumprir.
Na mesma hora se cumpriu a palavra sobre Nabucodonosor, e foi tirado dentre os homens, comia erva como os bois, e o seu corpo se molhava com o orvalho do céu, até que seu pelo cresceu como penas de águia, e as suas unhas como de aves. Ele ficou totalmente louco, ele perdeu o controle de tudo, porque ele não dava glórias a Deus. Ele perdeu o controle de tudo. 7 anos ele passou numa situação difícil. Irmãos, quem sabe nós temos passado situações na nossa vida tão difíceis, anos a fio, por falta de entendimento da palavra de Deus, por desobediência, por falta de humilhação na presença de Deus, por falta de humildade, por falta de ouvir a palavra, conselhos de pessoas que têm capacidade de nos aconselhar. Então, gente, vamos ter esse entendimento. O nosso problema hoje é que nós achamos que é o achismo que tem que sair. Achismos é uma coisa e palavra de Deus é outra. Eu acho interessante os jovens, né? Eles querem ficar logo adultos. Eu completei 18 anos, eu sou dono do meu nariz, eu faço o que eu quiser. E isso para a sociedade. Isso para a sociedade. Sidney, seja bem-vindo, primo. Deus abençoe. Tá? Então, para a sociedade, existem limites de idade. Mas para Deus não existe. É como uma mãe fala para o filho. O filho já é casado, tem até neto. Mas ela fala para o filho: vem cá, meu passarinho. Vem cá, meu filhinho do coração. Por que a mãe fala assim? Porque ela entende, tá? Ela entende princípios bíblicos que já estão dentro do coração dela. Que nós precisamos de aconchego, precisamos de aconselhamento, precisamos, irmãos, de Deus. Irmãos, hoje, eu vou dizer uma coisa para vocês, até hoje, quando eu estou muito aflito, eu estou passando por muitas tribulações, me dá uma vontade de correr e conversar com meu pai, e conversar com a minha mãe, e ficar ali pertinho. Mas eu não tenho mais essa oportunidade. Nosso Jesus já chamou eles para a glória, já estão lá com ele. E aí a gente fica querendo abrir o nosso coração para alguém. E às vezes nós abrimos o nosso coração para pessoas erradas. E nós temos que abrir o nosso coração para o Espírito Santo de Deus. Porque Ele é o nosso Pai. E para Ele não tem limites de idade. E nós queremos tomar conta da nossa vida como se nós soubéssemos o futuro, como se nós soubéssemos manejar as situações adversas que vêm sobre a nossa existência. E isso é difícil, é doloroso, é ruim, porque chega uma hora que eu e você não suportamos a carga e desesperamos. Por isso que Jesus ele diz: vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Ele fala para nós trocarmos os fardos nossos pelo dele, porque o fardo dele é leve e suave. O que ele pede para ti e para mim não é muita coisa não. Ele só pede assim para ti e para mim: filho, me dá o teu coração. Me dá o teu coração. Então nós precisamos entender isso, tá? Eu não sou dono da minha vida. Eu não sei o dia da minha partida. O que eu sei é que eu sou dono das minhas ações. E as minhas ações têm que ser escolhidas de acordo com a palavra do Senhor. Porque escolhas são feitas. E eu não posso fazer escolhas erradas. Infelizmente o mundo está ensinando as pessoas a fazer escolhas erradas. Por isso que a palavra declara: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Sabe, irmãos, a palavra de Deus, ela é a bússola do ser humano. E Deus havia falado para Nabucodonosor há mais de 15 anos. Há 20 anos já vinha dizendo: Nabucodonosor, eu sou o verdadeiro Deus. Eu tenho te dado tudo. Eu quero te ensinar. Eu quero te salvar. Eu quero mostrar que eu sou aquele que fez todas as coisas. Mas Nabucodonosor endurecia o coração. Todas as vezes ele endurecia o coração. E agora ele tem um sonho da árvore muito grande. Que vem um anjo e desce e diz assim: corta a árvore, mas deixa no tronco a raiz. Sabe o que Deus estava dizendo? Eu vou levar você à prova, Nabucodonosor.
Tu vai passar uma prova de 7 anos. E quando tu reconhecer no teu coração que eu tenho controle sobre tudo, eu vou te dar vitória de novo. É assim que Deus faz contigo e comigo. Quando nós paramos de reconhecer o agir de Deus, o poder de Deus, a soberania dele, nós passamos por provas terríveis. Provas que não é o diabo que traz, não. É o próprio Deus que nos ensina através do sofrimento. Porque o sofrimento humaniza a pessoa. O sofrimento humaniza, meu querido, aquele arrogante. Tem um programa que eu gosto de assistir na televisão, chamado Largados e Pelados. Tem aqueles homens, mulheres que já foram ex-militar, que já têm níveis altos de conhecimento de sobrevivência, e agora eles vão para o meio da floresta sem nada, às vezes com uma faca, às vezes com uma pederneira, às vezes com uma panela. Eles vão nus e é lançados durante 21 dias no meio do mato, e ali eles vão ter que conviver um com o outro em meio à dificuldade. E ali a natureza vai mostrar, meu irmão, que eles são pequenos perto da grandeza dela, perto da natureza. E ali eles sofrem, e ali eles padecem. Muitos desistem, outros chegam no final exauridos, mas eles são capazes de declarar: eu fui provado e eu aprendi a ser melhor, e fui humilde, estou sendo melhor agora. Porque isso, meu querido, é Deus que proporciona para a nossa vida. Então, se você está passando por lutas, por dificuldades, e você sabe que você está passando por isso, porque Deus, Ele permitiu, pela falta de entendimento teu, pela falta de claridade espiritual na tua vida, não murmura, apenas cante, apenas creia, que o período de provação vai passar. O período de provação vai passar. Ora, se passou para o ímpio, que era Nabucodonosor, quanto mais para nós que somos servos dele, que às vezes caímos, que às vezes escorregamos, porque o Espírito Santo ainda está trabalhando no nosso coração. E o Espírito Santo está trabalhando, meu querido, e todo trabalhar do Espírito Santo na nossa vida, às vezes ele pode ser doloroso, porque isso nos traz confrontos. Sabia disso? O nosso espírito ele vai querer confrontar, a nossa carne vai querer confrontar coisas que nós não queremos aceitar. Nós precisamos aceitar. O primeiro passo para a tua vitória e para a minha vitória é aceitar que Deus é soberano e que Ele sabe o que está fazendo. Se tu está passando por lutas, por provas, creia. Creia. Esse período está passando. Quem sabe terminou ontem. Quem sabe terminou ontem. E Deus retorna a te dar vitória a partir de hoje, nesse feriado mundial praticamente. Deus, Ele é contigo. Amém? Versículo 34. Nabucodonosor agora ele vai declarar o que Deus havia feito com ele. Mas ao fim daquele tempo, eu, Nabucodonosor, levantei os meus olhos ao céu, e a minha razão foi devolvida. A minha razão foi devolvida. O meu entendimento foi devolvido. Veja, ele não tinha controle. Quem estava no controle era Deus. E a Bíblia diz que nós temos que crer no Senhor para que Ele venha restabelecer os nossos pensamentos, que Ele venha restabelecer o nosso entendimento. Ah, irmãos, estudar a palavra de Deus é maravilhoso. A palavra de Deus, irmãos, vem nos revelando coisas fantásticas. Eu sou apaixonado pela palavra de Deus, meu irmão. Venha ser movido pela palavra. Venha ser alicerçado pela palavra. Venha ver como é que Deus trabalha. Venha descobrir esse Deus, que Ele tem misericórdia e tem algo poderoso para nos mostrar. Ah, irmãos, olha aqui. Mas ao fim daquele tempo, eu, Nabucodonosor, levantei os meus olhos ao céu, e a minha razão foi devolvida. E eu bendisse ao Altíssimo, e glorifiquei e louvei a que vive para sempre, cujo domínio é eterno, e o seu reino
de geração a geração. Ele reconhece. O reconhecimento de que Deus está no controle é a chave da minha vitória. O arrependimento é a chave da minha vitória. A obediência é a chave da minha vitória. Você tem que crer nisso, meu querido. Você tem que ver Deus agir através da tua vida pelas tuas atitudes, não pelas promessas dele. Presta atenção, irmão. A gente olha muito as promessas, mas se esquece de fazer o nosso lado. Para que as promessas cheguem, eu preciso fazer o meu lado. Eu preciso fazer o que deve ser feito. E aqui Nabucodonosor reconhece isso. Então reconheça, Deus está no controle. E Ele quer me abençoar e me tirar dessa situação difícil. Versículo 35. E todos os habitantes da terra são considerados como nada. E Ele opera segundo a sua vontade, com o exército do céu, e os seus habitantes da terra nem há quem possa estorvar a sua mão e lhe diga: o que fazes? Nabucodonosor reconhece, ele faz o que ele quiser, ele é soberano. Nós somos, irmãos, considerados como um grão de areia na presença de Deus. Um grão de areia. Sabe o que ele fala para Jacó? Não temas, ó bichinho de Jacó, não temas, ó vermezinho, porque eu sou contigo para te livrar. Já pensou o que é isso? Não temas, povozinho de Jacó. Irmãos, a palavra de Deus diz que ele pega o oceano na concha da mão dele. Aí eu fico assustado quando eu penso na grandeza de Deus. Ele pega o oceano. Ele não está falando aqui dos rios, ele está falando dos oceanos. Ele pega aqui, ó, e coloca na concha. Ele conhece quantos fios de cabelo tem na cabeça de cada habitante do planeta. Eu nem sei mais quantos são, mas antigamente era 7, 8 bilhões de pessoas. Já pensou o que é isso? Ele sabe quantos fios de cabelo nós temos na cabeça. Esse é o Deus que nós estamos falando aqui. Aleluia. Você pode dar glória a Deus? E todos os habitantes da terra são considerados como nada. Ele opera segundo a sua vontade, e com o exército do céu e os habitantes da terra, nem há quem possa estorvar a sua mão. Ele diga: o que fazes? Ninguém pode bater de frente com Deus, meu querido. Ninguém. Deus é Deus, e o que Ele faz está bem feito, porque Ele é justo, misericordioso, compassivo, amoroso, eterno, imortal, invisível, o Todo-Poderoso, o El Shaddai, o Deus da glória, o Senhor das nações, o Deus do universo, o ancião de dias, aquele que tem os olhos como chamas de fogo, o cabelo branco como a neve, aquele que nunca perdeu uma batalha, o leão da tribo de Judá, a estrela de Davi. Ah, meu irmão, é esse Jesus aí que está conosco. Amém? Versículo 36. Do mesmo tempo, o meu entendimento tornou a mim, e a majestade do meu reino, a minha dignidade, a minha grandeza voltaram a mim, e os meus governadores e os meus conselheiros me buscaram, e fui restabelecido no meu reino, e maior glória foi acrescentada. Irmãos, eu vou contar um pouquinho de mim aqui, que por muitos anos eu fui representante comercial. E representante comercial, ele não gosta de perder oportunidade. E Abílio de Moraes,
Ele já dizia, né? Benditos sejam os meus concorrentes, que me fazem acordar de manhã cedo e produzir. E eu tinha um negócio comigo, eu dizia, bem, enquanto eu estou parado aqui, o meu concorrente está vendendo na minha frente. E eu tinha essa agonia comigo, essa ansiedade, de que sempre está querendo correr para conseguir as coisas. Mesmo conhecendo a palavra de Deus, porque eu nasci no lar evangélico, conhecia na letra, mas não conhecia no espírito. Eu conhecia na forma, mas não a conhecia na transformação. E eu ficava desesperado. E quando eu ficava doente, eu dizia, eu estou perdendo dinheiro, estou perdendo tempo. Porque eu estou nessa situação aqui. E aí eu quero te falar, meu querido, que a gente fica angustiado, porque a gente não vê nada acontecer e aqui te fica naquela mesmice. E a gente não vê Deus abrir porta, a gente não vê nada. E a gente começa a se cobrar, a gente começa a ficar nervoso, angustiado. Mas quando nós começamos a entender a palavra, o que é meu, o que está reservado, ninguém rouba, porque Deus está no controle. E coisas entesouradas, o que é entesouradas, meu querido? Estão guardadas para ti e para mim, na hora certa, no tempo certo, no momento certo. Aleluia. Então, Nabucodonosor passou 7 anos, numa situação muito difícil, e todos se esqueceram dele, todos desprezaram ele. Mas quando Deus está no controle, meu querido, Ele traz a pessoa de novo para o meio da convivência e para aquilo que ele perdeu. Ele traz a pessoa de novo para a existência. Ele traz a pessoa de novo para viver em família, para viver numa igreja, para viver numa cidade, para viver sonhos e projetos, porque Ele quer mudar, meu querido, o nosso entendimento. Por isso que eu gosto de estudar a palavra, que a palavra me traz, meu querido, esse conforto. O tempo de Deus, ele chega no momento dele, não no meu. E ainda que eu esteja passando adversidades, eu me sinta estagnado, eu não estou estagnado não. Deus está trabalhando na minha vida, Deus está trabalhando no meu ser, para que eu seja mais proveitoso no futuro, e para que o tempo que eu passe na minha aprovação seja tempos de aprendizagens e tempos em que eu reconheça a soberania de Deus. E quando Deus me levantar de novo, além de eu ser reconhecido de novo, eu vou ser mais próspero do que eu era. Esse é o Deus que tu serves e eu sirvo. Esse é o Deus que vai fazer milagres na tua vida em 2018, a partir de hoje. Essa palavra é para ti, meu querido. Essa palavra é para nós. Palavras que nós precisamos carregar conosco, de arrependimento, de reconhecimento que Ele é o Senhor. Versículo 37. Agora, pois, eu, Nabucodonosor, exalto, engrandeço e glorifico ao Rei do céu, porque todas as suas obras são verdadeiras e os seus caminhos justos, e Ele pode humilhar aos que andam na soberba. Aleluia. Ele disse, Ele pode humilhar quem anda na soberba. Que a soberba esteja longe de nós, irmãos. Que a soberba seja eliminada da nossa vida. Que nós possamos estar de pés dobrados, de joelhos dobrados, pés unidos na presença do Senhor. Que quando vier uma vitória, uma bênção, uma conquista, não seja o nosso coração orgulhoso como foi. Não seja como foi de Nabucodonosor. Que nós possamos glorificar ao Deus do céu, que possamos fazer, meu querido, justiça, que possamos procurar fazer o correto, que possamos, meu irmão, sermos aqui nessa terra, homens e mulheres de caráter, que não venhamos defraudar ninguém, que não venhamos a enganar ninguém, que não venhamos humilhar ninguém, que sejamos apenas instrumentos de Deus, que sejamos apenas
servos e nada mais, porque aí é que vai se manifestar o poder de Deus na tua vida e na minha vida, porque quando eu estou fraco, aí que eu sou forte, e o poder de Deus se manifesta na nossa fraqueza. É melhor eu me humilhar porque eu vou ser exaltado, do que me exaltar para ser humilhado. Ah, meu irmão, o Espírito Santo, ele trabalha totalmente diferente do entendimento humano. Para que Jesus triunfasse na cruz do Calvário, ele foi humilhado, ele foi desprezado, mas depois que ele fez isso, Deus disse: eu vou te exaltar agora, porque tu cumpriu tudo que eu te pedi, e tu te humilhou até a morte, morte de cruz, sem culpa nenhuma, e eu vou te dar um nome que está acima de todo nome, e todo joelho, e toda língua vai ter que dobrar e confessar que só tu é o Senhor da humanidade. Eu te dou a glória, eu te dou a honra, eu te dou o poder. É esse Deus que fez isso com Jesus, e vai fazer contigo, e vai fazer comigo, porque grandes são as suas misericórdias. Amém, irmãos? Aleluia. Aleluia. Tudo diz aqui, tudo indica que Nabucodonosor foi salvo. Tudo indica que ele termina o reino dele, ele morre na presença de Deus. Agora, no capítulo 5, que amanhã nós vamos falar sobre isso, vai entrar o filho dele no lugar do rei Nabucodonosor. Amanhã nós vamos estudar o capítulo 5. E Deus vai falar tremendamente contigo e comigo amanhã. Como falou hoje, eu creio que Deus falou contigo hoje. Amém, irmãos? Então vamos compartilhar esse vídeo. Pessoas precisam conhecer a palavra. Muitas pessoas não têm chance de conhecer a palavra. Então vamos conhecer as palavras que Deus tem para a nossa vida. Que o mesmo Deus que estava com Daniel, Ele está contigo, está comigo agora. E vai estar lá na eternidade, vai estar amanhã. O mesmo Deus que agir na vida tua como agiu na vida de Nabucodonosor, de Daniel. Amém, irmãos? Então, gente, vamos compartilhar esse vídeo? Vamos compartilhar? Compartilhe. Creia na vitória. Vamos orar? Senhor Jesus, quão maravilhosa é a Tua palavra, Pai. A Tua palavra, ela não volta vazia, Senhor. E eu sei, meu Pai, que essa palavra falou com os meus irmãos. Vai falar ainda com aqueles que vão ver, meu Pai, ainda esse programa. Ó Santo de Israel, Tu és o soberano, Deus que controla o nosso entendimento. Que o entendimento dos Teus filhos voltem agora. Que volte o nosso entendimento agora, Pai querido. Deus, nós precisamos ser impactados pelas verdades bíblicas. Precisamos ser carregados pelo Teu Espírito Santo ao trono da Tua glória, Senhor. Para que possamos experimentar qual seja a Tua perfeita, agradável vontade, Pai. A Tua vontade, Senhor, é maior do que a nossa. E quando Tu queres agir, Tu ages, meu Pai, da Tua forma. Pai querido, nos ensina, meu Pai, sermos humildes. Nos ensina a sermos servos. E no nome do Senhor Jesus eu declaro que o ano de 2018 na vida do meu irmão, da minha irmã, será ano, meu Pai, ano de vitória, ano de bênção, ano, Senhor, em que eles vão Te servir de coração, com alegria. No nome do Senhor Jesus, meu querido, recebe a Tua bênção, recebe a Tua vitória nessa hora, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Gente, vamos compartilhar. Prima Arlete, Deus te abençoe. Bom te ver por aqui. Amém? Vamos compartilhar, gente. Gente, dia 16 eu estou viajando. As irmãs lá da Áustria mandaram a minha passagem. A irmã Rosinete, que está na frente desse trabalho lá, mandou a passagem de ir de volta. Eles estão me recebendo dia 16, eu estou viajando. E vou chegar lá dia 17. Então, gente, ore por mim, para que Deus venha fazer grande obra naquele lugar. Pessoas estão precisando de ajuda, tá? Nós estamos indo pela misericórdia do Senhor, muita responsabilidade, muita luta, mas eu creio que Deus ele vai fazer coisas tremendas na vida de pessoas ali, tá? Então, gente, vamos orar pelas irmãs ali, irmã Rosinete, vamos orar por ela, pelas irmãs que estão nos levando para fazer um trabalho ali, comissionado por Deus, amém? Então, gente, Deus abençoe a todos, obrigado
Vamos compartilhar, gente. A vitória é nossa, pelo sangue de Jesus. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Digo fraco, eu sou forte. Agindo Deus, quem impedirá? Diga ninguém, porque Ele restaurou o meu entendimento. Amém? Que Deus abençoe. Até amanhã, se Deus quiser. Não perca. Vai ser coisa grande. Que Deus abençoe. Fique na paz.